Muito bem, vamos lá. Bom dia a todos, mais uma vez. Vamos começar hoje o nosso capítulo 3. No livro de vocês, se não me falha a memória, é o último no número 1, no material 1, corresponde aí acho que é o último capítulo, é o capítulo 3. Hoje a gente começa a falar sobre comunidade. Na verdade, a gente começou a desenvolver no capítulo anterior, e eu levei 2 aulas para isso, nós desenvolvemos todo o processo de socialização. Então, nós já vimos socialização, que é preparar as pessoas para viverem em sociedade, tá? É o processo de preparação de todos nós para vivermos em determinado grupo social, em determinado contexto social, em determinada sociedade, nós precisamos ser preparados para isso. E o processo de socialização é o que nos prepara para viver em sociedade. Vimos também que podemos, por meio desse processo de socialização, estabelecer contatos diretos e indiretos. Os contatos diretos são aqueles contatos que não há intermediário. O exemplo que eu dei aqui dentro da sala de aula, o exemplo que eu dei na aula passada, foi se nós estivéssemos na nossa sala convencional ou na sala física, seria um tipo de contato direto, ou seja, entre a minha aula, eu, e você, aluno, não teria nenhum intermediário, ou seja, não precisamos de mecanismos que estabeleça a conexão entre eu e você e eu. Tá? Esse seria uma forma de contato direto. Tá? Então, sempre que você se dirige às outras pessoas, sem a necessidade de um mecanismo para estabelecer um vínculo ou estabelecer um contato entre vocês, o que nós temos é justamente um contato direto. Quando, neste contato, nós precisamos de mecanismos como algo que se coloca entre eu e vocês para estabelecer o nosso contato, nós temos um contato indireto. Exemplo, este modelo de sala de aula virtual que a gente está estabelecendo aqui agora. Tá? Este modelo de sala de aula virtual é o tipo de contato indireto, ou seja, entre vocês e eu e vocês, nós precisamos do mecanismo tecnológico. Ou seja, esse encontro só é possível porque existem computadores, existem redes, e tem a internet, tem o sinal de Wi-Fi, ou tem o cabo que liga. Tudo isso são mecanismos que são utilizados para estabelecer o contato entre nós. Quando nós precisamos desses mecanismos, nós temos um contato indireto. E terminei a aula passada falando com vocês sobre os mecanismos de socialização. E aí citei igreja, família, escola. Ou seja, a partir de agora nós vamos começar a estudar esses mecanismos. Primeiro, todo grupo social tende a formar comunidade e das comunidades nós tendemos a evoluir para a sociedade. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é aprender a diferenciar uma comunidade de uma sociedade. Então, primeiro ponto, vamos partir da ideia de tamanho. Uma sociedade, ela possui, em termos de dimensão, ela possui uma dimensão maior. Ou seja, uma comunidade, ela tem uma estrutura muito maior. Enquanto uma comunidade tem uma estrutura menor. Exemplificando, se eu pegar esse círculo aqui, esse círculo, ele já está dividido. Mas se eu pegar a dimensão toda dele, é maior do que este pedacinho aqui, correto? Ótimo. Então, digamos que este círculo inteiro seja comunidade. Desculpem, seja sociedade. Se eu pegar esse círculo e subdividi-lo, como eu fiz aqui agora, eu tenho
cada pedaço dessa subdivisão seria uma comunidade. Então, uma sociedade é a união de diversas comunidades. Por isso, uma sociedade tem uma dimensão maior do que uma comunidade. Então, em termos dimensionais, uma sociedade é maior do que uma comunidade. Segunda característica, uma sociedade, ela necessita de parâmetros contratuais, laços contratuais. Eu não preciso conhecer você para nós abrirmos um negócio. Eu preciso apenas que nós assinemos, estabelecemos um contato e assinemos esse contrato. Se há uma base contratual, nós formamos uma sociedade. E eu nem preciso te conhecer. Tá? Mas, por meio do contrato, nós asseguramos direitos e deveres de todos. Então, toda sociedade, ela tem como ponto de partida laços contratuais, enquanto uma comunidade, ela não necessita do contrato, ela precisa de relações de intimidade, de relações e sentimentos. Eu preciso de relações sentimentais, eu preciso de relações de intimidade. Ou seja, numa comunidade, todo mundo nutre algum tipo de sentimento por alguém, pelo outro. Tá? Então, é fácil diferenciar sociedade de comunidade. A sociedade tem dimensões maiores e depende de laços afetivos. A comunidade tem dimensões menores e não depende de laços contratuais, depende de laços afetivos. Voltando. Sociedade, dimensões maiores, laços contratuais. Comunidade, dimensões menores, laços afetivos. E sentimentos. Ok? Mas o que nós vamos tratar a partir de agora é essa dimensão menor, que é a comunidade. Então, como caracterizar uma comunidade? Então, vamos lá. É uma associação de pessoas movida por interesse. Toda comunidade é uma associação de pessoas movida por interesses, ou seja, entre as pessoas, entre os membros de cada comunidade, há laços de interesse. Ou seja, o meu interesse comunga com o seu interesse. Interesses comuns. Nós temos interesses comuns. Só que nós nos unimos em torno desses interesses comuns, tendo como parâmetro uma linha de pensamento ou sentimentos que estabelecemos entre nós. Ok? Então, laços sentimentais e interesses em comum. Então, toda a comunidade, as pessoas buscarão interesses comuns e estabelecerão laços afetivos. Segundo, na comunidade, haverá sempre a superação da individualidade. O que significa isso? Na comunidade, as pessoas tendem a pensar no grupo como um todo, nunca nelas mesmas. Uma comunidade ela é movida por interesses comuns, logo as pessoas pensam no grupo. Mais no grupo do que nela. Por quê? O sentimento é um só. Se é bom para uma pessoa, pode ser bom para todo mundo. Então, começamos a pensar no todo. Então, uma comunidade pensa no todo, não na parte. Tá? É chamado de uma unidade social, em menor proporção do que uma sociedade. Em uma comunidade, todos conhecem a todos. Ou seja, nós estabelecemos laços de intimidade e de sentimentos onde sentimos que pertencemos àquele grupo. Então, só para fechar essa parte de caracterização de uma comunidade. É uma associação de pessoas movida por interesses, enquanto sociedade, pessoas são movidas por laços contratuais, numa comunidade por sentimentos e interesses. A superação da individualidade é uma unidade social que faz parte de uma unidade maior, que é a sociedade,
E nós conhecemos todas as pessoas da comunidade, nutrimos sentimentos em relação a elas e estabelecemos laços de intimidade. Então, todos conhecem a todos. Ok? Quais são os tipos de comunidade que nós possuímos? Eu vou trazer para vocês 4 comunidades. São elas: as comunidades criadas, as comunidades urbanas, a comunidade natural e a comunidade virtual. Esta última vocês entendem muito mais dela do que eu, tá? Vamos começar pelas comunidades naturais. O que é uma comunidade natural? Pessoal, quando eu disse para vocês, eu fiz toda aquela trajetória da humanidade, começando lá nos caçadores-coletores, num dado momento, eu disse a vocês que passou a existir sociedade. Na verdade, lá nos horticultores e pastores, os seres humanos começam a formar as primeiras unidades comunitárias. Em torno do quê? Da utilização de uma fonte, ou do benefício de uma determinada produção de determinado grupo de alimentos, ou no processo de domesticação de alguns animais. Nós vamos começar a formar as primeiras aglomerações comunitárias. Essas primeiras aglomerações comunitárias estão relacionadas à zona rural, porque não existiam cidades ainda. Então, sempre que vocês se depararem com o termo comunidade natural, ela se refere às primeiras formações de comunidade da humanidade. Logo, nós nos referimos às comunidades agrárias. As comunidades agrárias são as comunidades naturais. Como é que elas se formam? Geralmente de uma maneira muito simples. Pensem em um casal, a Dona Maria e o seu José. Eles se casaram e aí o seu José compra uma pequena propriedade ou compra uma propriedade e constrói uma casa. Ali eles começam a formar a família. O núcleo familiar é a primeira formação de comunidade. E onde é que está o seu José e a Dona Maria? Lá na propriedade deles, ou seja, na zona rural. Tá? Ali eles terão os filhos. Onde é que está o interesse comum? Na verdade, o seu José começará a perceber, mas a Dona Maria, que é preciso deslocar a família, porque a família está crescendo, deslocar a família para a igreja fica muito difícil. Então, eles vão começar a construir uma igreja. No final das contas, o seu José e a Dona Maria têm uma igreja. E o seu José vai lá e convence o padre ou o pastor para ir lá celebrar o culto ou a missa, uma vez por mês. Aquilo ali se torna um ponto de encontro para eles, a igreja. A família cresceu, tiveram filhos e perceberam que é muito difícil e fica muito caro deslocar os filhos para a escola mais próxima. Então eles percebem que precisam estudar os filhos e, ao mesmo tempo, não têm condições de deslocar todos os filhos. Como? Ele não quer escolher quem vai estudar e quem não irá estudar, ele decide construir uma escola. Então eu tenho uma igreja, tenho uma escola, o que eu quero mostrar para vocês? Geralmente a comunidade ela tem pontos em comum que significam aqueles pontos de acesso a todos, onde todos irão se encontrar. Tá? Eu poderia continuar a falar de uma venda, falar de um campo de futebol, de uma quadra poliesportiva. Tá? Isso são pontos que geralmente as comunidades estabelecem como vínculos ou como local de encontro, onde eles podem fazer as suas reuniões, estabelecer as suas prioridades e começar a traçar rumos para adquirir ou alcançar o êxito frente àquelas necessidades ou aquelas peculiaridades que eles descobriram que possuem. Então, a comunidade natural, ela geralmente está relacionada a comunidades agrárias. É formada geralmente por um conjunto familiar. Tá?
mas o São José tem os filhos vão se casar. Geralmente, nesse tipo de comunidade, os filhos constroem suas casas dentro da própria propriedade do pai. O São José vai ceder o terreno para que o filho que vai se casar construa a casa dele ali próximo. Então, a casa inicial, a sede, continua sendo e todo mundo se reúne em torno dela. Todo domingo, todo sábado, ou à noite, todos se reúnem ali, começam a discutir. Esse é o princípio de uma comunidade natural. Então, é formada geralmente por um conjunto, ou um núcleo familiar. Geralmente, em torno de pontos comuns. Escola, igreja, um campo, uma venda, tá? É movido por uma identidade, nesse caso do exemplo que eu estou citando, uma identidade familiar, e pelo trabalho do grupo. Geralmente, na comunidade agrária, o trabalho é agrário. É ele o responsável pela manutenção do grupo em termos de alimentação, do abastecimento do grupo, tá? É esse trabalho que é o mecanismo de abastecimento, geralmente está ligado ao campo da agricultura, tá? E dentro do grupo há objetivos como manter a tradição, manter os costumes, resgatar o estilo de vida e tudo mais. Esse é o primeiro tipo de comunidade, chamado comunidade natural, ou também conhecida como agrária, tá? Comunidade natural. Vamos para o segundo tipo de comunidade, é a chamada comunidade urbana. Diferente da comunidade agrária, em que somente pelo espaço geográfico. As outras características são as mesmas, tá? As outras características são as mesmas. Então, eles se diferem pela geografia. A comunidade natural está no campo, está no meio agrário, enquanto a comunidade urbana está dentro da cidade. Movida por interesse? Sim. Por proximidade? Sim. Interesses em comum? Sim. Pontos de encontro? Sim. Todas as outras características se aplicam a esse grupo urbano. Só que agora, dentro de uma cidade. Então, onde pode ser essa comunidade urbana? Pode ser um condomínio, pode ser um bairro, e dependendo do tamanho da cidade, pode ser uma cidade inteira. Tá? Pode ser uma cidade inteira. Tem uma cidade no interior de Minas aí, eu me esqueci o nome dela agora. Ela tem pouco mais de 600 habitantes. Praticamente todos os moradores da cidade pertencem a uma mesma família. Os que não pertencem àquela família entraram na família. Vieram por meio do casamento e se inseriram ali naquele núcleo. Eu tenho uma cidade com 600 habitantes, onde todo mundo conhece todo mundo, onde há laços de intimidade, há laços familiares. Então, uma cidade, dependendo do tamanho dela, pode ser uma comunidade urbana. Mas, geralmente, nós encontramos o quê? Um condomínio é uma comunidade urbana. Um bairro pode se configurar como uma comunidade urbana. O que move eles, então? Bom, o que move eles geralmente se organizam enquanto comunidade para reivindicar benefícios para aquele grupo social. Vamos pensar dentro de um condomínio. Esse condomínio tem um elevador e, de repente, umas pessoas começaram a utilizar o elevador para fazer brincadeiras. O grupo se reúne em torno do interesse comum, porque o elevador é de uso de todos, e isso poderá danificar o bem de interesse de todos, e passam a gerir aquilo ali de uma maneira mais racional. Ou seja, olha, vamos criar regras de utilização. As pessoas estavam mudando e usando o elevador social para fazer mudança. Isso estava estragando. Quando as pessoas... Então, a partir de agora, vamos criar uma regra. É interesse de todos, beleza. Não pode usar o elevador social para fazer mudança. Geralmente nasce de uma necessidade. Então, o grupo se reúne para buscar o mecanismo
de solução de algum problema ou para resgatar algum problema, ou para resgatar algum mecanismo do grupo, para que ele possa sobreviver. Então, eles se mobilizam em torno de interesse comum. Vamos pegar um bairro de periferia, e aí está faltando algumas coisas, então eles começam a se mobilizar em torno daquele interesse comum. Ah, nós queremos agora a água tratada e encanada. Então começam a se organizar, formar uma comunidade. Por quê? O princípio de uma comunidade é bem simples. Uma pessoa sozinha é fácil de você vencer, mas o grupo inteiro fica mais difícil. Então a união faz a força. A comunidade tem esse princípio de unir as pessoas em torno de objetivos ou interesses em comum. Então, água encanada, esgoto, iluminação, tudo isso. Outro dia eu estava assistindo televisão, a reivindicação das pessoas era o seguinte: o bairro inteiro é pavimentado, ou tem asfalto. Uma determinada rua não tem. Então eles se organizaram, criaram um determinado grupo, e esse grupo se tornou o mecanismo de reivindicação deles pela pavimentação da rua deles. Então, a comunidade urbana tende a organizar o grupo em torno de interesses em comum para que possam lutar por esses interesses em comum. Comunidade urbana. O terceiro grupo é a comunidade criada. Esta pode ser tanto no espaço agrário quanto no espaço urbano. Tá? Você pode criar uma comunidade. Com qual objetivo? Primeiro, o principal objetivo de uma comunidade criada é estabelecer a consciência daquele grupo. Ou seja, uma comunidade criada trabalha com a formação da consciência das pessoas. Uma comunidade criada tem o objetivo de formar consciência de quê? De problemas e a consciência de que tem que se buscar a solução do problema. Então, a comunidade criada, ela trabalha na formação da consciência. Tá? A partir da consciência formada, ela começa a unir as pessoas em torno daquela consciência formada para reivindicar direitos. Tá? Uma vez reivindicados direitos e não cumprido, a comunidade criada, ela tende a se organizar para buscar a solução dos problemas. Então, ela tende a buscar a solução para os problemas. Então, vamos lá. Eu tenho um grupo de periferia, uma comunidade de periferia. A ela falta esgoto. Ou vamos lá, vamos pegar o exemplo dessa comunidade lá que eu disse para você, acho que é em Santa Luzia, que estava faltando o asfaltamento em determinada rua. Eles criaram uma comunidade, a chamada comunidade criada. Tá? Criaram consciência de que a rua precisava ser pavimentada. Foram até a prefeitura, reivindicaram lá o asfalto, e a prefeitura ignorou. Geralmente a comunidade criada faz o quê? Ela começa a criar os seus mecanismos para adquirir o recurso para que ela mesma faça a pavimentação da rua. Certo? Ah, ela pode usar o quê? Ela pode ir atrás de patrocínio, ela pode fazer rifa, ela pode fazer, digamos lá, eventos, feijoadas e essas coisas assim. Por quê? Na verdade, a comunidade criada, quando ela percebe que foi ignorada pelo poder público, ela começa a buscar a solução para os problemas. Ela começa a reivindicar, mas ao mesmo tempo, ela mesma começa a buscar a solução para o problema. Então, uma comunidade criada é aquela que também atua onde o Estado não se faz presente. Geralmente, pessoal, as ONGs ou as ONGs são esses tipos de comunidade. Os sindicatos, geralmente, são esses tipos de comunidade. As associações, algumas associações, começam justamente a fazer aquilo que quem deveria fazer é o Estado. Certo? Beleza? E por último,
para a gente encerrar por hoje, as comunidades virtuais. Tá? Dessas vocês entendem mais do que eu. Eu corro dessas comunidades igual o diabo corre da cruz. Não sei se o diabo corre da cruz, mas serve como exemplo. Tá? Por quê? Na verdade, eu não sei muito o que fazer. Vamos lá, meu grande problema hoje é a quantidade de grupo de WhatsApp que eu estou presente neles. Ah, mas isso é bom. Não, para mim não é. Porque eu ainda sou daquela pessoa, daquele tipo de pessoa que acha que se tem 1000 mensagens, eu tenho que ler todas. Outro dia eu cheguei e tinha 1.400 mensagens. Enquanto eu dei aula na segunda-feira, todos os grupos a que eu pertenço, eu tenho 30 turmas, então criaram um grupo para cada turma. Tá? Eu tenho 30 turmas, todas elas resolveram entrar ao mesmo tempo e mandar mensagem, mandar mensagem. Quando eu vi, eu entendi. Eu sinceramente, eu pirei. O que eu vou fazer? Eu vou ficar lendo? Eu vou gastar a tarde inteira para ler todas essas mensagens, porque na minha cabeça, se tem mensagem ali, eu tenho que ler. Não sei como é que vocês se comportam, mas o meu procedimento geralmente é esse. Eu não sei como ignorar o que ler e o que não ler. Tá? Eu entrei no Facebook, tinha uma conta no Facebook, daí eu percebi que o negócio era mais complicado para mim do que tudo, porque eu comecei a receber pedido de amizade da Austrália, da Áustria. Eu falei, o que eu vou fazer com isso? Tá? E para completar o negócio, um amigo me manda um pedido de amizade, só que não era meu amigo, era um tal de John McCartney. Quem é John McCartney? Eu não conheço John McCartney. E aí o que acontece? O John McCartney depois encontra comigo. Não era John McCartney. Na verdade, eu descobri que no Facebook você não precisa ser você pode ser outro. Você não precisa ser você em si. Você pode ser outro. Então, esse John McCartney era um tal de João Carlos que criou um perfil próprio só para o Facebook. E aí vamos lá. Toma cuidado, porque as pessoas que estão ali podem não ser elas. E isso poderá trazer problemas para você, para mim, para qualquer outra pessoa. Tá? Ah, eu vou deixar de usar isso agora. Não sei se seria o caso. Eu simplesmente cancelei a minha conta. Tá? Eu cancelei a minha conta. Porque eu não estava sabendo muito o que falar. Pessoal, mantenha os microfones de vocês no mudo. Tá? Não abram o microfone agora. Certo, Arthur? Muito bem. Então, na comunidade virtual, vocês têm muito mais experiência do que eu. Vocês sabem muito mais o que fazer do que eu. O que eu vou trazer para vocês é a base teórica. Então, a comunidade virtual não há espaço físico. Na comunidade natural, o espaço é agrário, físico. Na comunidade urbana, o espaço é a cidade, físico. Na comunidade criada, o espaço são onde elas trabalharão na formação da consciência, tá? Também pode ser físico. Na comunidade virtual, ela só existe no espaço virtual ou no cyberespaço. Ela é no cyberespaço, tá? Então, não há o funcionamento dela no espaço físico. Ela existe virtualmente. Ela existe, mas não existe, em termos concretos. Ela é algo abstrato, tá? Ela é algo bem abstrato. Na realidade, ela não existe. Na realidade física, ela existe numa realidade virtual, num cyberespaço. Reúne geralmente pessoas que não se encontrariam naturalmente. Ali elas podem se encontrar. E são pessoas que nem sempre estão no mesmo lugar que você. Podem estar do outro lado do mundo. Tá? Podem, em algum momento, decidir se encontrar? Podem. Mas lembre, o encontro ele é apenas um momento. Depois eles voltam para a virtualidade. Outro dia eu descobri que Ipatinga tem uma torcida organizada do Fluminense. E onde é que ela existe? Na internet. Só que, de um tempo para cá, eles decidiram que de tempo em tempo eles vão se encontrar. Então eles fazem um grande encontro, reúnem
Não sei se é assim que ainda está funcionando, mas pelo que eu li, eles estabeleceram uma determinada data no ano em que eles se encontrariam. Alguns tiraram, geralmente, a comunidade ou parte dela da virtualidade, levaram para a parte física. Então, todo jogo do Fluminense, eles se reúnem para assistir o jogo num único lugar. Então, os encontros físicos passaram a ser mais comuns. Mas o normal é, encontra, tá? Marca um determinado encontro, num determinado lugar, ou no coreto, ou numa praça, ali reúnem, acabou aquela reunião, voltam para a virtualidade. Tá? Isso pode acontecer. Geralmente o grupo continua sendo virtual, porque em um dado momento voltam para a virtualidade. Fechando. Geralmente esses grupos, eles se transformaram numa saída para um problema sério que o mundo atual encontra. Atualmente, nós vivemos em um mundo no meio de multidões, mas completamente isolados. Você passa em uma rua lotada de pessoas. Ninguém conhece você, você não conhece ninguém. Os contatos sociais, em função da crescente violência, dos crescentes problemas que esta convivência poderia trazer, nós acabamos nos isolando, nós nos tornamos indivíduos completamente isolados. Tá? Com isso, perdemos a nossa identidade social. O meio virtual acabou se tornando este ponto de encontro, onde as pessoas, de uma certa maneira, vão se encontrar com mais segurança. Tá? Teoricamente, teria mais segurança. Ok? Então, vimos hoje o que é comunidade, aprendemos a diferenciar comunidade de sociedade e caracterizamos com vocês as comunidades naturais, as comunidades urbanas, as comunidades criadas e as comunidades virtuais. Para fechar, hoje ainda eu vou colocar esses slides para vocês lá, tá? Eu coloco os slides para vocês lá no Moodle e vou colocar também um fórum e eu quero a opinião de vocês, então procurem lá participar do fórum, tá? Porque eu estou pensando seriamente em usar alguns fóruns para gerar algumas notas aí, tá? Para a gente utilizar para talvez gerar alguma nota. Então, não deixem de participar do fórum lá não, beleza? Perguntas? Honorado, o trabalho de filosofia é para que dia? Eu vou marcar assim que na nossa próxima aula. Se eu não marquei a data, é porque eu quero dar um tempo para eu receber o de sociologia primeiro, para depois eu marcar o de filosofia. Ah, sim, obrigado. Pode ficar tranquilo que no nosso próximo encontro de filosofia eu vou marcar para vocês a data de entrega dos trabalhos. Tá bem. Beleza? Ok? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, se não tem perguntas, muito obrigado a vocês pela participação e até a nossa próxima aula. Um abraço. Obrigada, professor.